Bom, vamos então passar à realização aqui do exercício 4. Este é um exercício, sobretudo, que aborda o tema da equação cartesiana do plano. Vamos ver aqui, ao longo das diversas alíneas, as várias formas diferentes de definir o plano através da sua equação cartesiana. Começando aqui pelo exercício 4.1, portanto, determina uma equação cartesiana do plano que passa no ponto A de coordenadas 1, 2, 3 e que é normal ao vetor U de coordenadas 4, 5, 6. Eu vou fazer aqui um desenho, porque eu acho que é sempre muito importante acompanharmos a realização do exercício com um gráfico, um esquema que nos permita compreender melhor aquilo que temos que fazer. Portanto, vou fazer então aqui o desenho, temos aqui o plano. Temos então aqui o plano, que é o que eu pretendo, e o plano, portanto, passa no ponto A, e para além disso é normal, portanto o plano é perpendicular ao vetor U. Ou seja, eu para definir o plano, tal como foi explicado na aula sobre a equação cartesiana do plano, eu preciso sempre de dois elementos. Preciso de um ponto por onde o plano passe. E aí, nesse caso, eu já tenho o ponto A de coordenadas 1, 2, 3 e para além disso preciso de um vetor chamado vetor normal ao plano, que neste caso também temos, portanto vai ser o vetor U de coordenadas 4, 5, 6. Sendo assim, eu já tenho aqui os dois elementos necessários para escrever a equação cartesiana do plano. A equação cartesiana tem a seguinte fórmula: ax menos x0 mais by menos y0 mais cz menos z0 igual a 0. Em que o a, o b e o c são as coordenadas do vetor normal ao plano, o x0, y0 e z0 são as coordenadas do ponto. Portanto, ficamos com 4, x menos 1, estou a substituir o a pela abscissa do vetor e o x0 pela abscissa do ponto. E faço isto sucessivamente para as ordenadas e as cotas, da mesma forma. Portanto, vou ficar aqui com 5, y menos 2, mais 6, z menos 3 igual a 0. O que fica equivalente a ter 4x menos 4 mais 5y menos 10 mais 6z menos 18 igual a 0. Fica então equivalente a ter 4x, vou só simplificar aqui a expressão, mais 5y mais 6z, e aqui relativamente, portanto, menos 4 com menos 10 dá menos 14, menos 14 com menos 18 dá menos 32, portanto ficamos assim, igual a 32. Quando passar para o segundo membro muda de sinal. Pronto, e esta é a equação cartesiana do plano. Vou só pôr aqui uma caixinha. Esta é a equação cartesiana do plano que contém o ponto A e, para além disso, que tem como vetor normal aquele vetor U. Passando agora para o 4.2. No exercício 4.2, pretendemos o plano, vou fazer aqui novamente um esquema, pretendemos o plano que passa no ponto A e que, para além disso, contém também os pontos B e C, ou seja, os pontos B e C também farão parte do plano. Ora, eu para definir o plano preciso então de dois elementos. Preciso de um ponto, e neste caso até temos 3 pontos. Vou escolher um deles, pode ser por exemplo o ponto A, novamente, coordenadas então 1, 2, 3. Necessito é de um vetor que seja perpendicular ao plano, e aí é que está o problema.
Como determinar as coordenadas de um vetor normal ao plano? Bom, esta tarefa é que vai ser bastante trabalhosa. Reparem, neste caso aqui do exercício 4.1, o vetor normal ao plano já era dado no enunciado do exercício. No caso do 4.2, o vetor normal não é dado, tem que ser determinado. Apenas há um caminho para determinar o vetor perpendicular ao plano. Para eu o fazer, preciso sempre de ter dois vetores paralelos ao plano. Ora, neste caso, com aqueles 3 pontos, eu consigo definir dois vetores paralelos ao plano, por exemplo, o vetor AB e o vetor AC. Atenção que estes dois vetores que eu estou aqui a definir paralelos ao plano são o único caminho possível para eu descobrir o vetor normal ao plano, mas estes dois vetores não podem ser paralelos entre si. Portanto, como é que eu consigo, a partir destes 3 pontos, a partir destes dois vetores, descobrir o vetor normal? Ora, o vetor AB, como é um vetor paralelo ao plano, é perpendicular ao vetor N, e o vetor AC também é perpendicular ao vetor N. Portanto, o vetor N é um vetor que é solução do seguinte sistema de equações. Portanto, o vetor AB escalar o vetor N tem que ser igual a 0, porque são dois vetores perpendiculares, e para além disso, o vetor AC escalar o vetor N também é igual a 0. Ora, eu necessito aqui de fazer uns cálculos auxiliares, porque eu vou necessitar aqui das coordenadas do vetor AB e do vetor AC. Portanto, o vetor AB terá de coordenadas B menos A. Ora, o ponto B tem de coordenadas então 0, 2, 4, 0, 2, 4, menos o ponto A tem de coordenadas 1, 2, 3. Portanto, o vetor AB terá de coordenadas 0, menos 1, portanto, menos 1, 2 menos 2 dá 0, 4 menos 3 dá 1. Fazendo o mesmo processo para o vetor AC, que é, portanto, a diferença entre as coordenadas do ponto C com o ponto A, chegamos à conclusão que as coordenadas do vetor AC são então 0, não é? Que é no fundo a abscissa do C menos a abscissa do A, depois menos 2 e por fim menos 3. Portanto, daqui resulta então que o vetor AB, que é o vetor de coordenadas menos 1, 0, 1, escalar o vetor N, que é um vetor desconhecido, é um vetor perpendicular ao plano. Vou pôr aqui vetor de coordenadas ABC, que eu tenho que determinar, igual a 0. E o vetor AC, que é o vetor de coordenadas 0, menos 2, menos 3, escalar o vetor ABC, o vetor N, é igual a 0. Portanto, calculando aqui o produto escalar, ou seja, fazendo menos 1 vezes A, mais 0 vezes B, mais 1 vezes C, ficamos com menos A, mais C, igual a 0. E aqui ficamos com menos 2B, menos 3C, igual a 0. Portanto, temos então que resolver este sistema, um sistema que tem duas equações, mas 3 incógnitas. Como é que se resolve? Bom, pegamos numa das equações, resolvemos em ordem a uma incógnita, por exemplo, a primeira equação resolvemos em ordem a A, portanto A é igual ao C. Aqui na segunda equação não temos nenhum A, se tivéssemos substituiríamos o A por C. Fazemos o mesmo para esta, resolvemos esta equação em ordem a uma das incógnitas, por exemplo, em ordem a B, e ficamos com B igual a menos 3 meios de C. Ora, neste caso o sistema está resolvido. Porquê? Porque temos as duas equações resolvidas em ordem a uma incógnita e no conjunto dos dois segundos membros, portanto eu vou fazer aqui no conjunto dos dois segundos membros, temos apenas uma letra, a letra C. Um sistema de duas equações com 3 incógnitas fica resolvido quando temos as duas equações resolvidas em ordem a uma incógnita e no conjunto dos dois segundos membros não temos mais que uma letra, o que verifica. Portanto,
Significa isto que o vetor n, vou só aqui mudar a cor, significa isto então que o vetor n, o vetor de coordenadas ABC que eu desconhecia, é o vetor de coordenadas C, porque o A é igual ao C, menos 3 meios de C, porque o B é igual a menos 3 meios de C, e relativamente ao C eu não sei nada, ficamos com C, portanto C menos 3 meios de C e C. Ora, o que eu obtive aqui, o que nós obtivemos aqui, é a família de vetores perpendiculares a este plano, e há muitos, há uma infinidade deles. O que eu tenho que recolher é apenas um dos vetores perpendiculares ao plano. Por exemplo, se eu atribuir a letra ou o valor à letra C, ou à variável C, se eu atribuir o valor 1, ficamos então com o vetor n. Eu estou a atribuir o valor 1 ao C, mas poderia atribuir outro valor qualquer que não nulo, não fosse 0. Não poderia atribuir o valor 0, mas outro valor qualquer poderia ser. Por exemplo, se o C for igual a 1, então o n ficará o vetor de coordenadas 1 menos 3 meios e 1. Portanto, já temos aqui então o vetor perpendicular ao plano, o vetor normal ao plano. Já temos ali o ponto por onde o plano passa. Temos então os dois elementos necessários para escrever a equação cartesiana. Ficamos então com o seguinte, ficamos com A. Vou só usar aqui, no exercício anterior eu usei a equação cartesiana do plano, deduzia a partir desta fórmula. Na explicação no vídeo onde explica a equação cartesiana do plano, usamos outra forma diferente, mas podemos usar qualquer uma delas porque o resultado vai dar o mesmo, que é a forma AX mais BY mais CZ mais D igual a 0. Ora, ficamos então com o A, o B e o C são as coordenadas do vetor. O A, o B e o C são as coordenadas do vetor, portanto 1 menos 3 meios 1, portanto ficamos com x menos 3 meios de y mais z mais d igual a 0. Como é que vamos descobrir o d? Através do ponto. Como eu sei que o ponto A de coordenadas 1, 2, 3 pertence a este plano, então sei que as suas coordenadas têm que verificar esta igualdade, ou seja, o x do ponto A menos 3 meios do y do ponto A mais o z do ponto A mais d é igual a 0. Portanto, fazendo aqui uns cálculos auxiliares, ficamos com x do ponto A, ou seja, 1, menos 3 meios vezes o y do ponto A, que é 2, mais o z do ponto A, que é 3, mais d igual a 0. Ou seja, fazendo aqui as contas, vamos ficar com d igual a menos 1. Portanto, a equação cartesiana do plano, a equação final, é x menos 3 meios de y mais z menos 1 igual a 0. E portanto, vou só fazer aqui uma caixa, e portanto ficamos assim com a equação cartesiana do plano que nós pretendíamos aqui na linha 4.2. Passando agora para o 4.3. O que é que nós pretendemos aqui no 4.3? Pretendemos a equação cartesiana do plano que passa no ponto A de coordenadas 1, 2, 3 e que é paralelo ao plano de equação 8x mais 3z igual a 5. Portanto, vamos começar por fazer aqui um esquema da situação. Temos então o plano que nós pretendemos. Ok, pretendemos a equação cartesiana de um plano e sabemos que esse plano é paralelo a este plano, a um outro plano diferente. Vou aqui desenhar outra cor.
um outro plano paralelo a este. Ora, como eu quero a equação cartesiana do plano, que elementos é que eu necessito? Necessito de dois elementos. Necessito de um ponto, e aí eu tenho, é o ponto A, de coordenadas 1, 2, 3, e preciso de um vetor que seja normal ao plano. Vetor normal, que eu vou designar por vetor N. Ora, eu preciso de um vetor que seja perpendicular a este plano. Bom, vamos tentar analisar a informação que eu tenho. Portanto, eu tenho aqui o plano, a equação cartesiana do plano, que é paralelo ao plano que eu pretendo. Reparem que, se os planos são paralelos, o vetor normal ao plano dado e o vetor normal ao plano que se pretende determinar a equação cartesiana são vetores colineares, são vetores com coordenadas múltiplas. Aliás, até poderemos considerar para vetor normal do plano que eu pretendo, até poderemos considerar exatamente o vetor normal do plano que é dado, porque este vetor é perpendicular a este plano que eu pretendo achar. Portanto, poderemos considerar como vetor normal ao meu plano o vetor de coordenadas 8, 0, 3. Só para relembrar, se a equação cartesiana do plano é 8x mais 3z igual a 5, ou seja, podemos escrever também assim, 8x mais 0y mais 3z igual a 5, as coordenadas do vetor perpendicular, vetor normal ao plano, estão ali, são os coeficientes do x, do y e do z, portanto 8, 0, 3. Por isso é que eu escrevi para vetor normal ao plano o vetor de coordenadas 8, 0, 3. Sendo assim, já tenho os dois elementos necessários para escrever a equação cartesiana do plano. Portanto, ficamos com AX mais BY mais CZ mais D igual a 0. O A, o B e o C são as coordenadas do vetor, o x, y e z são as coordenadas do ponto. Portanto, ficamos com 8x mais 0y mais 3z mais d igual a 0 para determinar o d. Para determinar o d, vamos então substituir as coordenadas do ponto na equação que define até ao momento o plano. Ficamos com então 8 vezes 1 mais 0 vezes 2 mais 3 vezes 3 mais d igual a 0. Portanto, o que estamos aqui a fazer é a substituir aqui na equação cartesiana do plano, a substituir o x, o y e o z pelas respectivas coordenadas do ponto A, uma vez que o ponto A pertence a este plano, as suas coordenadas têm que verificar a igualdade. Ora, essa conclusão vai me permitir descobrir o valor do d. Portanto, temos aqui 8 mais 9 mais d igual a 0. Portanto, ficamos com d igual a menos 17. Portanto, a equação cartesiana do plano será 8x mais 3z menos 17 igual a 0, que podemos escrever 8x mais 3z igual a 17. Passando agora para o exercício 4.4. No 4.4, o que é que nós temos? Vou só fazer aqui uma caixinha à volta da equação cartesiana do plano na linha anterior. Relativamente ao 4.4, o que é que nós temos? Temos então um plano que passa no ponto A e que é perpendicular à reta de equação x menos 1 sobre raiz 2 igual a y mais 3 igual a menos z. Ora, vou fazer então um desenho dos intervenientes
dos intervenientes aqui no exercício, portanto vou desenhar o plano que eu pretendo determinar a equação e sei que este plano é perpendicular à reta que o plano é perpendicular à reta dada ali a sua equação ou as equações cartesianas da reta. Portanto, está feito o desenho. Ora, eu para definir o plano, tal como temos dito nas alíneas anteriores, preciso sempre de duas coisas. Preciso de um ponto e o ponto. Eu tenho um ponto do plano, tenho o ponto A de coordenadas 1, 2, 3. E para além disso preciso de um vetor, só aqui alterar a cor, preciso de um vetor que seja normal ao plano, o vetor n. Portanto, vetor normal ao plano. Vamos olhar aqui para o desenho, vou desenhar o vetor que eu preciso de um vetor normal ao plano. E agora reparem, como é que eu vou obter as coordenadas do vetor normal ao plano, portanto, de um vetor perpendicular ao plano? Claro que vou ter que olhar com mais cuidado para a informação que eu tenho, e o que eu tenho são as equações cartesianas de uma reta que é perpendicular ao plano. Ora, o vetor diretor da reta, portanto, o vetor que tem a mesma direção da reta, que vou designar por vetor U, é um vetor normal ao plano, é um vetor perpendicular ao plano. Portanto, eu posso usar para vetor normal do plano o vetor diretor da reta. A questão é qual é ou quais são as coordenadas do vetor diretor daquela reta. Vamos aqui relembrar. Se a reta tem de equação ou de equações cartesianas x menos 1 sobre raiz de 2 igual a y mais 3 igual a menos z, então o vetor diretor da reta é o vetor de coordenadas raiz de 2, portanto, raiz de 2, ali está o 1, está lá escondido, mas está lá a dividir, e aqui é que temos um problema. Aqui temos o z, portanto a variável z, cujo coeficiente não é o número 1, tal como nestes casos aqui na variável x o coeficiente é 1, na variável y o coeficiente é 1, mas aqui na variável z o coeficiente é o menos 1. Ora, nestes casos, a primeira coisa que se deve fazer é limpar este coeficiente. Como é que se faz isso? Bom, temos que imaginar os outros elementos que faltam aqui, que não estão cá, porque não fazem falta, mais 0 sobre 1. Ok? Portanto, na verdade, aqui ao pé do z estava a somar com 0 e estava aqui a dividir por 1. Ora, eu para tirar aquele elemento dali, o que eu tenho que fazer é dividir todos os termos da fração pelo menos 1, pelo coeficiente do z. E vamos ficar então com as seguintes equações cartesianas. X menos 1 sobre raiz de 2 igual a y mais 3 sobre 1 igual a z menos 0 sobre menos 1. Atenção que só fazemos a alteração dos sinais, isto é, só dividimos, neste caso, não é? A consequência é uma alteração de sinais. Num caso mais genérico, dividimos todos os termos da fração, todos os elementos da fração pelo coeficiente do z e fazemos isso só nesta fração, não envolvemos as outras frações no processo. Agora sim, agora podemos indicar as coordenadas do vetor normal ao plano, ou seja, o vetor diretor da reta, que é o vetor então de coordenadas raiz de 2, 1 e menos 1. Portanto, o vetor normal ao plano vai ser o vetor de coordenadas raiz de 2, 1, menos 1, pois, tal como nós tínhamos visto, o vetor diretor da reta é um vetor perpendicular ao plano, é um vetor normal ao plano, e vou escolher então esse vetor para vetor normal ao plano. Sendo assim, ficamos com todos os elementos necessários para escrever a equação cartesiana do plano. Portanto, ficamos com a seguinte situação: AX
mais BY mais CZ mais D igual a 0. É a equação do plano. O A, o B e o C, portanto, são respectivamente o raiz de 2, o 1 e o menos 1. Ficamos com raiz de 2x mais 1y menos 1z mais D igual a 0. Para descobrirmos então o valor do D, pegamos no ponto que passa no plano e substituímos o x, o y e o z pelas respectivas coordenadas do ponto. Portanto, raiz de 2 vezes 1 mais 1 vezes 2 menos 1 vezes 3 mais D igual a 0. Ou seja, fica raiz de 2 mais 2 menos 3 mais D igual a 0. Ou seja, ficamos com D igual, portanto, menos 1 a 1 menos raiz de 2. Ou seja, a equação cartesiana do plano será raiz de 2x mais y menos z mais 1 menos raiz de 2 igual a 0, que podemos escrever, poderia ficar assim, mas pronto, podemos passar aqui o termo independente para o segundo membro. Raiz de 2, portanto vou só corrigir aqui, raiz de 2x mais y menos z igual a menos 1 mais raiz de 2. Portanto, ficamos assim com a equação cartesiana do plano pretendido aqui na linha 4.4. Portanto, vamos ver então aqui a resolução do exercício 4.5. O que é que pede aqui no 4.5? Pede para determinar a equação cartesiana do plano que passa no ponto A de coordenadas 1, 2, 3 e que é perpendicular ao eixo das ordenadas. Ora, vamos então fazer aqui um desenho da situação. Portanto, 4.5. O que é que nós temos? Temos então o plano que é perpendicular ao eixo das ordenadas. Portanto, vou tentar fazer aqui o referencial. Temos então aqui o eixo das abscissas, o eixo das ordenadas e o eixo das cotas. E portanto, o plano que eu pretendo é um plano que é perpendicular. Ok, isto não ficou mais ou menos. Portanto, temos aqui um plano que é perpendicular ao eixo das ordenadas. Portanto, para escrevermos a equação cartesiana do plano, mais uma vez, precisamos de um ponto, que neste caso vai ser o ponto A, de coordenadas 1, 2, 3. Portanto, precisamos sempre de um ponto do plano para definir o plano, analiticamente. E precisamos de um vetor perpendicular ao plano, chamado vetor normal ao plano. Portanto, que vai ser o vetor n, vetor normal, vamos designar mais uma vez por vetor n, que vai ser o vetor de coordenadas. Bom, agora vamos olhar aqui para o desenho. Eu preciso então de um vetor que seja perpendicular aqui a este plano. Ora, olhando para o eixo das ordenadas, eu reparo que o próprio eixo das ordenadas é perpendicular ao plano, ou seja, basta um vetor que seja um vetor com a mesma direção do eixo das ordenadas, e qualquer vetor que eu considere com a mesma direção do eixo das ordenadas, esse vetor será normal ao plano, será perpendicular ao plano. Ora, um vetor que tenha a mesma direção que o eixo das ordenadas é um vetor muito simples. Existem muitos, mas podemos definir, por exemplo, o vetor de coordenadas 0, 1, 0. Okay? Que é o vetor que vai desde a origem do referencial até ao ponto de coordenadas 0, 1, 0. Claro que poderíamos escolher o vetor 0, 2, 0, 0, 5, 0. O que iríamos produzir era o vetor que ia desde a origem do referencial até ao ponto de coordenadas 0, 5, 0, que era um vetor um pouco mais comprido,
mas no entanto todos esses vetores seriam todos, ou teriam todos a mesma direção que o eixo das ordenadas e portanto seriam todos vetores perpendiculares ao plano, normais ao plano. Ora, já tem então os dois elementos necessários para escrever a equação cartesiana do plano, que a sua fórmula é a seguinte: ax mais by mais cz mais d igual a 0. Portanto, o A, o B e o C são respectivamente 0, 1, 0. Portanto, ficamos com 0x mais 1y mais 0z mais d igual a 0. Para descobrirmos o valor do d, pegamos nas coordenadas do ponto A e substituímos aqui na equação o x, o y e o z pelas respectivas coordenadas do ponto A. Portanto, ficamos com 0 vezes 1 mais 1 vezes 2 mais 0 vezes 3 mais d igual a 0. Portanto, 0 vezes 1 dá 0, 2, portanto, d igual a menos 2. Ou seja, ficamos então com y menos 2 igual a 0, ou seja, y igual a 2. E cá está, por fim, a equação cartesiana do meu plano. Claro que era previsível a equação cartesiana ser esta, y igual a 2. Isto porque o plano é perpendicular ao eixo das ordenadas e todos os planos perpendiculares ao eixo das ordenadas, estou aqui a representar mais um, são todos planos da forma y igual a y igual a 1, y igual a 2, y igual a este, por exemplo, que está aqui atrás. Portanto, o plano já agora XOZ, que é um plano também perpendicular ao eixo das ordenadas, é um plano da forma y igual a, neste caso, é o plano de equação y igual a 0. Este que está aqui, acabamos de determinar a sua equação, é y igual a 2, isto porque ele contém o ponto A de ordenada 2, de y2, e este que está aqui provavelmente está mais à frente, talvez o y igual a 4, ok? E assim sucessivamente. Bom, sendo assim, finalizamos aqui a aula para o exercício, para a explicação do exercício 4.